Se você está ouvindo esta oração, Deus quer falar com você. Quero estar junto de você nesse começo de oração. Você pode ouvi-lo mesmo dirigindo, sentado, deitado, conforme seja melhor para você. Pai amado, antes de qualquer pedido, quero simplesmente respirar tua presença. Nesse momento, eu coloco a minha mão sobre o meu coração e percebo o milagre que está acontecendo dentro de mim. Este coração continua batendo, está vivo, continua fluindo. Este fôlego continua entrando e saindo dos meus pulmões. E eu reconheço que nada disso acontece por acaso. Tudo é sustentado pelas tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque enquanto eu dormia, tu continuavas acordado. Enquanto eu descansava, tu continuavas trabalhando. Enquanto eu não via nada acontecendo, o Senhor permanecia, movendo circunstâncias, olhando o caminho e preparando aquilo que eu não consigo enxergar. Por isso me lembro do que está escrito em Salmo 121. Não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor nunca dorme, o Senhor nunca se distrai. O Senhor nunca abandona aqueles que ama. E hoje eu descanso de verdade. Pai, talvez existam áreas da minha vida que parecem estar paradas. Talvez existam orações que ainda não foram respondidas. Talvez existam lágrimas que ninguém viu. Mas eu escolho acreditar na tua palavra. Porque em Jeremias 29 está escrito que os teus planos para mim são planos de paz, de esperança e de futuro. Mesmo quando não compreendo o caminho, mesmo quando não entendo o tempo, mesmo quando não vejo resultados, eu ainda assim escolho confiar. Agora respire profundamente. Segure e vá soltando devagar. E enquanto você respira, imagine cada preocupação saindo do seu corpo
toda ansiedade saindo, todo medo, toda insegurança, toda tristeza, toda sensação de fracasso, tudo aquilo que pesa sobre a sua alma e o seu corpo saindo de dentro de você. Entregue tudo ao Senhor, porque Jesus Cristo disse em Mateus 11: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, eu entrego meus pesos, eu entrego minhas preocupações, eu entrego tudo aquilo que não consigo controlar. E em troca eu recebo a tua paz, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que nasce da confiança. Pai, neste momento eu te agradeço pelas bênçãos que tive e que ainda terei. Agradeço pelas portas que já se abriram no passado e vão se abrir ainda. Agradeço pelas respostas que ainda não vieram, mas estão a caminho. Eu agradeço pelas pessoas que o Senhor já está preparando para colocar no meu caminho. Eu agradeço pelos livramentos que já tive e os que ainda terei. Porque a fé não é acreditar apenas depois que acontece. A fé é agradecer antes. E como está escrito em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Eu não preciso acreditar para ver. Eu acredito porque o Senhor prometeu. Pai, toca agora cada área da minha vida. Toca minha saúde, minha família, meus negócios. Toca meus relacionamentos, seja de amizade ou de amores. Toca as minhas emoções. Toca agora as minhas finanças. Toca meus sonhos. Toca os lugares onde existem dor. Toca os lugares onde existe medo. Toca os lugares onde existe desânimo. Que a tua luz alcance aquilo que ficou escondido por muito tempo. Que a tua misericórdia cure aquilo que está ferido. Que a tua presença restaure aquilo que parecia perdido. Senhor, muitas vezes eu não entendo os teus caminhos e os teus propósitos, mas me lembro da tua palavra em Isaías 55. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos.
Por isso eu descanso, porque o Senhor vê aquilo que eu não vejo. O Senhor sabe aquilo que eu não sei. O Senhor conhece o amanhã que ainda não chegou. E eu escolho confiar. Pai, neste momento, todo espírito de medo seja substituído pela confiança, que toda angústia seja substituído pela esperança, que toda tristeza seja substituída pela alegria, que toda dúvida seja substituída pela fé, e que a minha alma se lembre da promessa de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que eu não entendi, até aquilo que me feriu, até aquilo que me fez chorar, o Senhor é capaz de transformar tudo em testemunho. Por isso eu agradeço pelo que vejo, agradeço pelo que ainda não vejo, agradeço pelo que já recebi, agradeço pelo que ainda está chegando, porque sei que o Senhor é fiel. E como diz em Efésios 3:20, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas eu entrego meus sonhos, eu entrego meus planos, eu entrego meu futuro, eu entrego minha casa, eu entrego meus projetos, eu entrego minha família, eu entrego meus amigos, eu entrego meus negócios e eu entrego meu coração e alma. E descanso na certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo em silêncio, mesmo na espera, mesmo quando os meus olhos ainda não conseguem enxergar. Continue respirando profundamente, sem pressa. Permita que cada palavra encontre espaço dentro do seu coração. Pai amado, neste momento eu quero apresentar diante de Ti a minha família, porque muitas vezes carregamos preocupações que ninguém conhece, preocupação com os filhos, com os pais, com o casamento, com as pessoas que amamos, com a pessoa que amamos, com aqueles que estão enfrentando batalhas que não podemos resolver com as nossas próprias mãos. Mas hoje eu entrego cada um deles ao Senhor. Entrego aqueles que estão perto, entrego aqueles que estão longe, entrego aqueles que estão sofrendo, entrego aqueles que se afastaram, entrego aqueles que precisam de cura.
Entrego àqueles que precisam reencontrar a esperança. Senhor, visita cada lar representado nesta oração. Que a Tua presença entre em cada casa. Que a Tua presença visite cada quarto. Que a Tua luz alcance cada coração. Que onde houver divisão, o Senhor traga reconciliação. Que onde houver tristeza, o Senhor traga consolo. Que onde houver medo, o Senhor derrame segurança. Porque a Tua palavra declara em Josué 24: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, protege nossos filhos, guarda nossos caminhos, livra-nos de todas as armadilhas invisíveis, livra-nos das más companhias, livra-nos das escolhas erradas, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos um coração sensível à Tua voz. E se algum deles estiver distante de Ti, alcança-o com o Teu amor. Porque nenhum filho está longe demais para que a Tua presença, a Tua graça o encontre. Senhor, também Te apresento a minha saúde. Obrigada pelo corpo que me destes. Obrigada por cada órgão. Obrigada por cada sistema funcionando dentro de mim. Obrigada porque, mesmo sem perceber, milhões de processos acontecem dentro do meu corpo todos os dias. E tudo isso revela a perfeição da Tua criação. Mas se existe alguma enfermidade, se existe alguma dor, se existe algum diagnóstico que tem roubado a paz, eu entrego tudo diante de Ti. Porque a Tua palavra declara em Salmo 103: e Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que a Tua cura alcança agora cada área necessitada. Que a Tua força renove aqueles que estão cansados. Que a Tua presença visite aqueles que perderam a motivação. Pai, eu também entrego diante de Ti as minhas finanças, os meus projetos, os meus trabalhos, os meus sonhos, as portas que preciso ver se abrindo, as oportunidades que ainda não chegaram, as respostas que ainda espero. Senhor, ensina-me a confiar em Ti, mesmo quando os recursos
parecem pequenos, porque a tua palavra nos ensina em Filipenses 4,19: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Por isso eu rejeito o medo, rejeito a ansiedade, rejeito a preocupação excessiva e escolho confiar na tua provisão. Pai, também entrego os sonhos que coloquei em uma gaveta, os projetos que abandonei, as promessas que pensei que nunca seriam cumpridas. Mas tu és especialista em ressuscitar aquilo que parecia perdido. Tu és especialista em abrir caminhos onde ninguém vê saída. Tu és especialista em transformar desertos em jardim. Por isso, eu volto a acreditar, volto a sonhar, volto a confiar. Porque o Deus que esteve comigo ontem continua comigo hoje e continuará comigo amanhã. Senhor, obrigada por este dia, obrigada pelas pessoas que encontrei, obrigada pelos lugares onde passarei, obrigada pelas conversas que tive e que terei, obrigada pelas oportunidades escondidas dentro desse dia, obrigada pelas bênçãos que ainda não consigo enxergar, obrigada pelos milagres que estão sendo preparados. Obrigado porque cada amanhecer é uma prova da tua fidelidade. Assim como diz em Lamentações 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. E nesta manhã eu recebo novas misericórdias, recebo nova esperança, recebo nova força, recebo nova fé, recebo nova coragem, recebo nova paz. Senhor, que ao final deste dia eu consiga reconhecer a Tua mão em cada detalhe, nas portas abertas, nos livramentos, nas respostas, nos encontros, nas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Que eu nunca me torne tão ocupada a ponto de deixar de perceber os teus cuidados. Que eu nunca me torne tão ansioso pelo futuro a ponto de deixar de agradecer pelo presente. Que eu nunca me esqueça
de que o Senhor está comigo. E enquanto eu caminho pela fé, o Senhor continua preparando coisas maiores do que eu possa imaginar. Eu descanso, eu confio, eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E se essa oração tocou o seu coração, divida com mais alguém, com mais alguma vida que esteja precisando ouvir esse áudio. Fique na paz e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.